E eu e o Lula sabemos bem disso. Deve ter interesses nessa matéria. Só que eles foram longe demais. Eles ultrapassaram o limite. E o Lula conhece por dentro as figuras que comandam hoje o jornal Estado de São Paulo. Esse caso, ele expõe o método da máquina de moer carne e assassinar reputações, que foi montado pela imprensa comercial, e não foi a partir da Lava Jato, é antes. Remonta ao Mensalão, remonta a 2005, quando se urdiu aquela denúncia do Mensalão. E qual foi o veículo motor daquela denúncia? A revista Veja. Né? A revista Veja, né, que não era mais, naquela época, o maior veículo impresso do país, o mais acreditado, o mais respeitado. E isso a revista Veja foi, entre 1968, quando foi criada, e aí construiu a reputação dela no curso dos anos 70, anos 80, anos 90, né? E aí, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a Veja entra em declínio. E muitas vezes o declínio de um veículo de comunicação é até mais extenso que o seu auge. Isso aconteceu no Brasil também com o JB, com o Jornal do Brasil. Né? Isso está acontecendo com o Estado de São Paulo. E isso aconteceu, né, com a revista Veja. Quem estava na revista Veja, e aí vem as coincidências da história. Né? Ali, quando Lula vira presidente, né, pela primeira vez, em 2002, né, e aí assume a presidência em 2003, a Veja passa a ser comandada por um personagem chamado Eurípides Alcântara, que era o improvável diretor de redação da revista Veja, num ambiente democrático e de governo de esquerda. Por quê? Porque era daqueles personagens todos que estavam, né, na linha sucessória da Veja, era o que não tinha uma formação política, era o que não vinha, né, da área política de cobertura, né, dentro da revista. O Eurípides, então, começa a fazer uma Veja completamente dissonante daquilo que tinha sido a publicação no passado. E destrói não só a revista Veja, né, a reputação da revista Veja, né, e a própria Editora Abril, porque a Editora Abril se sustentava no sucesso econômico da revista Veja, né, que era decorrente da sua excelência jornalística. E aonde está Eurípides hoje? Né? Ele hoje é o diretor de redação, o publisher do jornal O Estado de São Paulo. Foi o Eurípides que comandou a Veja naquelas capas mentirosas do período do Mensalão, que diziam que era uma capa gráfica, que era um balãozinho de HQ, de história em quadrinhos, que alguém dizia assim, caraca, encontrei $1.000 numa gaveta no Palácio do Planalto. Foi essa revista Veja, comandada pelo Eurípides, que contratou arapongas, vindos, né, sargentos e subsargentos e subtenentes das Forças Armadas, para fazer gravações ilegais e fornecer material para publicação na revista. Foi essa revista Veja, comandada pelo Eurípides Alcântara, que sustentou gente como o Mário Sabino, que depois foi criar aquele site lá, o Antagonista, e hoje está lá ancorado no Metrópolis, né, para fazer o assassinato de reputação, né, do PT, de petistas, do presidente Lula, da então presidente Dilma Rousseff, de José Dirceu de Oliveira e Silva, de José Genuíno, né, deu curso a todas essas denúncias. Era esse personagem que estava lá. E é esse personagem que está hoje no comando do jornal Estado de São Paulo. É esse personagem que é um jornalista medíocre. Um jornalista medíocre. E que hoje, quando o Estado de São Paulo resolve dizer que não pode assumir apurações de terceiros, porque podem estar erradas, como ele fez nesse caso do Flávio Dino. O Flávio Dino estava sendo vítima de um assassinato de reputação. Só que aí ele tem casca grossa. Então ele pegou aquele bando, e é o seguinte, né? Na terra sem lei, né, o que vale é aquela regra. Se você vai me matar, né, então, quando fizer a tucaia, me mate. Porque se eu sobreviver, eu vou pegar todo mundo. Né? Não mataram Flávio Dino, não assassinaram a reputação do Flávio Dino. Vem daí a importância crucial, né, do tweet do presidente Lula ontem, cacifando a força política de Dino. E a partir daí, estão se expondo agora às falhas de apuração dos jagunços do Eurípides, que estão abrigados na redação do Estado de São Paulo. Né? E aí o Estadão
Promove hoje um e-mail interno da redação falando óbvio. A gente não pode chamar de crime de criminoso aqueles contra os quais não há decisão judicial transitada em julgado. A gente não pode assumir apuração de terceiros sem pelo menos ter lido o processo judicial. E foi isso que aconteceu. Foi tudo isso que eles fizeram, né, contra o ministro da Justiça. Então, esse processo que nós estamos assistindo hoje no estado de São Paulo, aconteceu na revista Veja, na editora Abril, no primeiro governo, no segundo governo do presidente Lula, no governo da presidente Dilma e no curso do impeachment, sem crime de responsabilidade, dos quais eles foram correr de transmissão. Eles acharam que tinham vencido. Porque a Dilma foi deposta, eles acharam que tinham vencido, só que não venceram. E, meus amigos, eles agora estão descobrindo que a história é contada pelos vencedores. São os vencedores que contam a história. E aí somos nós, é a mídia digital independente, que eles queriam ter matado lá atrás, rotulando essa mídia digital de uma mídia petista, de uma mídia de esquerda, de uma mídia amiga, de blogueiros sujos, e não conseguiram. Essa mídia sobreviveu, e sobreviveu com uma corrente de apoio na sua audiência, sobreviveu com assinatura, sobreviveu com financiamentos coletivos. Essa mídia hoje integra o ecossistema de formação de opinião do país. Somos nós aqui no 247, né? Somos nós da mídia digital independente em outros veículos e que estamos incomodando profundamente porque estamos mostrando como eles moem carne. E a carne que eles gostam de moer é a carne de esquerda, é a carne de quem pensa diferente, né? Só que eles agora estão expostos. E estão expostos porque nós existimos. E nós existimos porque sobrevivemos. Então, o Eurípides, né, tomara que ele não faça com o Estadão o que ele fez com a Veja e com a Abril. Sabe por quê? E não estou falando aqui em nome do veículo da família Mesquita. Estou me lixando para eles. Mas porque o Eurípides, quando pulou fora do barco da editora Abril, quando ele destruiu a Abril, a credibilidade da Abril, da revista Veja, ele deixou um rombo, se eu não me engano, de 92 ou 98 milhões de reais de dívidas trabalhistas. Não, desculpa, era mais, eram 300 milhões de reais de dívidas trabalhistas que não foram honradas, pessoas que eu conheço, assim, mais de uma centena de pessoas que eu conheço, com as quais eu trabalhei no início de carreira, que ficaram na Abril por 25, 30, 35 anos e que nunca receberam nada de indenização trabalhista. E o Eurípides saiu da Abril, antes de a Abril quebrar em definitivo, com uma poupuda indenização, né? Então, esse é o personagem que é o publisher do Estado de São Paulo e que está transformando o Estadão naquilo que ele converteu a Veja e a Abril. Mas é um veículo fadado ao fracasso jornalístico, né? E eles não vão conseguir aquele sucesso passageiro que tiveram no Mensalão. Por quê? Porque existe hoje um ecossistema de mídia digital independente que os expõe. Muito bom, Lula. Parabéns pela sua fala. Você deu aqui uma aula, né, do jornalismo brasileiro dos últimos 20 anos. A Sara até arregalou os olhinhos dela, falou, gente do céu, olha só, né, a aula que o Lula deu a respeito das redações e da manipulação que foi feita e que continua sendo feita através dessa mídia corporativa que tem feito um jornalismo, muitas vezes, acoplado a interesses econômicos e políticos que não são os interesses da República e da maioria do povo brasileiro.